Viva! Bem-vindos a mais uma edição das Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, sempre sem guião. Hoje convidamos Francisco Teixeira, presidente do grupo WPP em Portugal, um dos grandes players internacionais na área da comunicação a atuar no nosso país. Francisco, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por nos teres feito esta visita aqui ao estúdio da Mídia 9 no Tagus Park. É mesmo uma conversa sem guião, portanto a ideia é irmos conversando. Eu, se calhar, o primeiro mote da nossa conversa que lançava aqui para a conversa tem que ver com algo muito interessante, toda a gente do setor vai acompanhando, nomeadamente as transformações que o grupo WPP tem feito a nível internacional, vocês têm depois replicado aqui também a nível local, e que está assente numa visão sobre o negócio. Portanto, a forma como vocês olham para a frente, veem todo este mundo da comunicação a evoluir e da maneira que se estão a apetrechar e a organizar para poderem ser o mais eficazes possível na relação com os vossos clientes e, naturalmente, também dar sustentabilidade ao vosso negócio. Eu, se calhar, o primeiro desafio que te lançava era esse. Queres partilhar um bocadinho connosco da visão do grupo WPP sobre como é que o negócio vai evoluir e depois vermos, em termos de consequências, de organização, como é que vocês fizeram o vosso caminho e que deu lugar à organização que hoje já começa a ficar mais consolidada? Claro, obrigado pelo convite. Já é um convite que me coloca alguma pressão, isto de ser uma pessoa interessante, enfim, é preciso provar, vamos ver se consigo. O nosso mundo está a mudar muito, vocês sentem-no diariamente, o mundo da comunicação e do marketing está a ser muito desafiado. Nós no grupo dizemos de uma forma muito clara que a única variável estável no nosso dia-a-dia é a mudança, e quando assim é, nós temos de não só olhar para o que está a acontecer à nossa volta, como muitas das vezes olhar para dentro e ver até que ponto é que estamos ou não Claro, adaptados para reagir àquilo que está a acontecer à nossa volta. Os números impressionam muito, a inteligência artificial, a data, a tecnologia, são muito jargões que nos entram no dia a dia. Quem trabalha em comunicação, vocês trabalham, enfim, têm um trabalho absolutamente crucial. Eu digo muitas vezes que a comunicação social é um indicador do desenvolvimento avançado de um país, a qualidade da comunicação é social, verdade. o conteúdo desempenha nas sociedades modernas um papel absolutamente chave em tudo aquilo que nós fazemos. Quem trabalha como nós a ajudar as marcas a chegar aos consumidores no mundo em que a multiplicidade de canais disparou o nosso conhecimento sobre os consumidores, o consumo, o próprio momento em que o consumo é feito, as oportunidades para que esse consumo seja convertido são enormes e, portanto, temos muita informação ao nosso dispor, o que faz com que nós próprios tenhamos que nos reorganizar. Nos últimos anos, tudo isto foi feito com duas características a que não estávamos habituados na dimensão: a escala e a velocidade. Isto fez com que nós próprios tenhamos que nos readaptar. É isto que nós, que trabalhamos em marca, com marca para marca, temos feito também uma velocidade muito grande. A WPP é um grupo global, nasceu em Londres. Enfim, originalmente significava Wire Plastic Products, era uma empresa de carrinhos de supermercado. Tem Interessante. esta curiosidade. Que se transformou, transformou-se numa holding que foi adquirindo um conjunto de empresas ao longo dos últimos 40 e tal anos. Está em Portugal há 40 anos, portanto não somos de todo uma empresa recente Claro. no nosso país. Fomos uma holding com muitas marcas, com muitas linhas de negócio, e tendo em conta aquilo que está a acontecer no mundo enfim, do marketing e das marcas, são muitas transformações, eu resumi algumas delas, há coisas que não mudaram. Claro. O papel da criatividade, vocês sentem certamente isso, é um papel absolutamente crucial. A criatividade, o craft continuam a ser muito diferenciadores, no mundo onde a data e a tecnologia continuam a ser elas próprias, enfim, muitas das vezes commodities. O digital está a aproximar-nos todos, mas a criatividade, a arte, a forma como é feita, continuam a ser muito diferenciadores. A mídia está em todo lado, nós hoje em dia conseguimos com tecnologia, muitas das vezes nas nossas mãos, não é? Claro. Enfim, através do mobile, facilmente desempenhar a nossa função. Há pouco falávamos um pouco sobre isto, não é? Sim, Como é ter jornalistas em qualquer parte do claro, país claro. a trabalhar com uma grande agilidade, que extraordinário que isso é. Sim, A verdade é que também a produção de conteúdo tem isso e as marcas têm que lidar com isso. Muitos canais, uma grande diversidade de canais, faz com que quem dá o suporte como nós damos às marcas, tenhamos que ter preparado uma multiplicidade também de funções, de pessoas, de características. Enfim, é uma verdadeira orquestra que nós temos que colocar ao dispor das marcas. E tudo isto faz com que há coisas que não mudam, mas há muitas outras que mudam. Nós hoje em dia temos de, em permanência na nossa indústria, de aprender, reaprender, muitas das vezes desaprender, claro, esquecer coisas que deixaram de fazer claro. sentido.
e portanto não é só o upskilling e o reskilling, aqueles jargões ingleses. Dizes uma coisa que acho muito interessante, que é a tecnologia, porque vai ficando também cada vez mais barata e o acesso cada vez mais facilitado, vai nivelando. Uhum. Achas que o fator humano, em última análise, é aquele, neste contexto em que há tantas dúvidas sobre o futuro dos humanos, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, etc., achas que o fator humano pode ser verdadeiramente a parte diferenciadora É, para saíres desse nivelamento que a tecnologia democraticamente vai permitindo? inequivocamente é. Ou seja, quem não tem acesso à tecnologia não passará Está fora. no algodão, não é? E portanto é extraordinariamente relevante ter boa tecnologia, saber manuseá-la, não é apenas dominar, enfim, a conversa do ponto de Claro, vista social, é dominar o uso da tecnologia, da data, ter acesso, não é apenas ter, enfim, superar aquelas conversas sociais de dizer duas, três banalidades, é claro. preciso saber utilizar, será mais cedo do que tarde muito comoditizada, há sempre alguém que desenvolve Isso, e consegue durante um curto espaço de tempo ter alguma vantagem competitiva, mas os outros acabam sempre por acompanhar. As pessoas são um grande diferenciador. claro. Nós, na nossa indústria, dentro do nosso grupo, enfim, mais de metade do nosso investimento é em pessoas e, portanto, esta ideia de que a inteligência artificial não é uma ferramenta, é um parceiro de Isso, negócio, mas é um parceiro de negócio das pessoas, ou claro, seja, certamente vamos precisar de menos pessoas para fazer um conjunto de tarefas, nomeadamente aquelas que são indiferenciadas, claro. muito repetitivas, que hoje em dia, por, enfim, escala e velocidade, podemos adaptar, recorrer à inteligência artificial e conseguir de uma forma através de máquinas automatizada a desenvolver essas tarefas, isso é inequívoco, Claro. mas a verdade é que o grande diferenciador está na nossa capacidade com pessoas, eu falava da criatividade e do craft, Isso, sim. desta capacidade que nós temos de ler, utilizar as máquinas em grande parte do processo criativo, mas não só. Se a estratégia é o destino, a criatividade é o caminho. Claro, E a criatividade é definida por pessoas. E não claro, tenho sobre claro, isso a mínima dúvida claro. de que quem acredita que tudo se faz à base de data, tecnologia e tudo mais, mais cedo ou que tarde Só isso não chega, não é? vai ficar perdido. Claro. Em função desta complexidade acrescida de competências, sobretudo na área tecnológica, acrescidas e tudo mais, vocês foram grandes precursores no sentido de redesenharem a vossa organização corporativa, simplificando e provavelmente por essa via conseguirem estar mais focados naquilo que interessa. Queres falar um bocadinho sobre isso e, nomeadamente, como é que em Portugal também Uhum. acabámos por ter o reflexo dessa reorganização a nível internacional, que por alinhamento acabou por ter consequências também aqui na organização da WPP em Portugal? Nós em Portugal somos cerca de 900 pessoas, temos 40 nacionalidades, um terço daquilo que nós fazemos ao dia de hoje é produzido de Portugal para o mundo, trabalhamos para os 4 continentes. Somos uma Fantástico. Essa ideia às vezes não está não bem passa, presente, não é? Que não está. um setor como o vosso pode, apesar de fazerem parte de uma network internacional, podem ter aqui um contributo muito interessante do ponto de vista da exportação, do Muito. ponto de vista da afirmação do nosso talento. Mas, Carlos, e não estamos a fazer isto com base em preço, nós não somos um offshore. Claro, Ou seja, nós fazemos isto de uma forma diferenciada, com qualidade. É verdade que beneficiamos de ter talento muito bom, certo. uma ótima time zone, infraestrutura, capacidade de fazer front-facing cara a cara com o cliente, de trabalhar em equipas integradas, somos colaborativos. Tudo isto valoriza muito o talento português e é extraordinariamente relevante trabalhar em equipas globais. Estamos no meio do globo, não é? Tanto trabalhamos com equipas na América do Claro, Norte, como suportamos equipas na Ásia, muitas das vezes integrados naquilo que é a nossa região, EMEA, e portanto esta globalidade a partir de Lisboa e do Porto, que tem uma qualidade de talento extraordinária, aquele eixo Braga, Aveiro e Porto, nós temos aí um hub na área dos serviços muito, muito, muito relevante. fantástico. E portanto, esta ideia de que se pode trabalhar de Portugal para o mundo com qualidade e reconhecimento, isto nós conseguimos fazer, mas temos esta pegada também de ter relevância em Portugal. Isto faz com que nós consigamos, a partir de Portugal, também servir os clientes portugueses. 2/3 do nosso negócio são clientes locais. Claro, É a nossa capacidade de ter em Portugal, de uma forma integrada, uma multiplicidade de competências, não só do ponto de vista criativo, da estratégia, e portanto, aquilo que era há 10, 15 anos uma estrutura sílica, cheia de silos, muitas divisões, portanto, as agências criativas de um lado, dentro das agências criativas o design, e depois muito separada, a estratégia muitas vezes separada daquilo que era a proposta dos criativos, na mídia, de um lado aquilo que era o investimento, muito separado das relações públicas. Portanto, nós hoje em dia quebramos isto tudo, criamos equipas absolutamente focadas no cliente, integradas nesta multiplicidade de características. É uma orquestra certo. suave, uma orquestra que muitas das vezes tem muitas linguagens, muitos instrumentos, mas tem um objetivo comum.
E isto é a maravilha que a data e a tecnologia nos dá, a nossa plataforma. Trabalhamos dentro da mesma plataforma e isto é muito mais fácil quando todos vemos o mesmo, utilizamos as mesmas ferramentas, Claro, se vemos exatamente aquilo que está a ser feito, cumprimos os mesmos objetivos, nós e o cliente. Não existem ângulos mortos. muito bem. Isto ajuda muito àquilo que nós fazemos. Claro, claro que sim. Porque o mundo é cada vez mais um mundo, enfim, com duas balizas, a eficiência e a eficácia, não é? Esta coisa de estou a não fazer um bom uso dos recursos, estou a não a perseguir bem os meus objetivos, e nós que temos estas duas balizas sempre no nosso subconsciente, dispomos hoje em dia de, enfim, de boas ferramentas que nos ajudam a fazer isto. Mas no fim do dia é a diferenciação da qualidade do nosso talento que existe ou que não existe. Excelente. Uma das coisas que tenho tentado aproveitar com pessoas que estão em negócios e muito expostas a muita informação é tentar, ainda estamos na parte inicial do ano, tentar perspectivar o que é que vai ser este 2026. Desde que arrancámos com estas conversas, o mundo foi-se reajustando, não é? Nem o Zandinga Exatamente. antecipava o que aí vai. Nestas últimas semanas, enfim, grandes convulsões internacionais, mas de certa forma esta imprevisibilidade passou a ser o novo normal, ou seja, nenhuma empresa pode ter expectativas de ser bem-sucedida se tiver um plano muito rígido e se acontecer uma coisa qualquer, agora vamos lá repensar toda a nossa vida. Isso já não é possível. Não há a velocidade a que tudo evolui, nos contextos de cada mercado, etc. As empresas têm que estar preparadas para ir reagindo de alguma forma. Tens esse privilégio de teres muita informação da tua network internacional e aqui em Portugal também tem uma panóplia de clientes de todos os setores. Com toda esta imprevisibilidade, com todo este ato de fé que isso possa incluir, este ano 2026, achas que vai ser o quê? Como é que isto, o que é que isto Sabes que a vai probabilidade de acontecer? falhar, enfim, É imensa. não terminou o primeiro trimestre, já Claro, temos uma guerra sim, global, já tivemos, enfim, uma tempestade que isso, arrasou metade, uma zona centro do país, já tivemos, enfim, um desfecho de umas presidenciais que se arrastou e que nós não. Enfim, muita coisa. é muita coisa a acontecer, não é? O que é que nós sabemos? A publicidade é um indicador avançado da economia, normalmente, enfim, sobe e desce antecipadamente aquilo que é o comportamento económico. Nós apontamos para um crescimento da publicidade este ano, continua a rondar os 4, 5%, o ano passado também, ligeiramente acima da economia. Há 2 anos tivemos um crescimento, enfim, muito bom, muito Certo, robusto, sim, a 2 dígitos. A verdade é que a publicidade nos últimos 10 anos cresceu abaixo, como um todo, daquilo que foi o produto interno bruto. certo, O que é que está a acontecer? Há um grande crescimento da publicidade nas grandes plataformas globais. O investimento publicitário ao dia de hoje, enfim, os 5 maiores players globais claro, enfim, no setor publicitário têm praticamente metade, 60% de todo o investimento. E é preciso, de certa maneira, valorizar aquilo que é o ecossistema de meios nacionais, tentando equilibrar claro, um pouco a balança. Nós, do ponto de vista económico, aquilo que nós detectamos é que não vemos sinais de alarme e, portanto, estamos todos na expectativa de ver o que é que vai acontecer. Naturalmente preocupa, enfim, a subida do petróleo, o efeito que pode ou não ter, positivo ou negativo, uma guerra, nomeadamente num setor como o nosso, que tem um grande contributo para a nossa economia, claro, desde logo o turismo. É verdade que sentimos as exportações, ainda hoje víamos, enfim, esta semana veremos os títulos, não é? Temos, enfim, exportações bloqueadas, porque sabemos que isto está a ter um grande sim, efeito do ponto de vista do circuito das exportações, tem um grande contributo para o nosso produto interno bruto. Enfim, é preciso ir acompanhando. A verdade é que o consumo e o consumidor são reativos, não é? certo. E têm sido muito resilientes. Nós estamos claramente otimistas e não vemos nenhum sinais neste momento que nos deem preocupação. E achas que esta resiliência tem a ver com alguma coisa associada a esta sofisticação de já se gerir hoje em dia com toda esta inconsistência de variáveis e às vezes de ruído, etc. Achas que isto é um upgrade relativamente àquilo que se calhar tínhamos há 10 ou 15 anos atrás, em que numa conjuntura como esta tudo travava, tudo ficava a ver o que é que se passava? Eu não sou um economista, mas quer dizer, um país que tem uma taxa de desemprego na ordem dos 4%, um Claro, desemprego que tecnicamente não existe, não é? Tem crescimento económico acima da média da União Europeia, tem, enfim, bons momentos do ponto de vista de investimento público, sabemos que ainda temos a caminho um conjunto de volume de investimento público, ah, enfim, tem um investimento privado e uma capacidade de atrair investimento externo, tem um turismo e um posicionamento do país com reconhecimento externo. Eu acho que temos bons sinais que nos permite. Tem estabilidade política, apesar de tudo. É um país confiável do ponto de vista do investimento certo, externo certo, global. Eu acho que os sinais são positivos e não vejo do ponto de vista daquilo que são os indicadores. Nós trabalhamos com muitos setores e não vemos sinais de alarme. claro.
claro, ao dia de hoje, naturalmente. Não é? claro, muito bem. Olha, eu não queria deixar de perder a oportunidade de estares aqui para além enfim, destas questões mais relacionadas com o Uhum. mercado e com o mundo da comunicação, etc., aproveitar as pessoas da nossa audiência, normalmente estão ávidas de insights que lhes possam Uhum. ajudar, na evolução da sua carreira, sublinhar a carreira extraordinária que tu tens tido ao longo destes anos todos, e ainda tens imenso tempo pela frente. Sabes que isto é como termina, não É é? claro que sim. Não, Como dizia o Jorge Jesus, isto é no fim que se fazem as isso, contas. isso. Mas às vezes, fazendo um ponto de situação, também é interessante ver o percurso percorrido. Uhum. Começaste no jornalismo, evoluíste para o mundo da comunicação corporativa, hoje estás à frente de um grande grupo de comunicação, já disseste aqui alguns números impressionantes, 900 pessoas, etc. Um, qual é o segredo para que as coisas corram bem, não é? Seguramente que a tua resposta não é, pá, isto foi tudo linear, foi tudo um mar de rosas, há sempre muitos Uhum. desafios pela frente, mas para partilhares com quem nos vê, o que é que tu podias dizer relativamente a quem tem a ambição de fazer uma carreira interessante, em direção a objetivos bem estabelecidos? Palavras é que podias deixar desta natureza? É sempre difícil de dizer qualquer coisa diferenciada. Não foi programada. Ou seja, eu achei sempre que iria no início, estudei, achei que ia ser político ou jornalista, fui jornalista durante Muito 10 bem, anos. Adorei ser jornalista. Acho verdadeiramente que é uma carreira pouco valorizada e muito relevante. Passei pela comunicação, portanto, criei uma agência. Eu acho que teres o desafio de lançar uma coisa própria é uma coisa extraordinária. Nos últimos anos tenho gerido empresas em um setor muito desafiante como o setor onde me encontro, das marcas, lidar claro, com muitos negócios. Eu sou um insatisfeito por natureza e talvez tenha sido isso que me tem levado a todas estas áreas. Não desisto de aprender, certo, portanto, preciso de me reciclar permanentemente, preciso de ter gente diferente e desafiante e muito melhor que eu à minha volta. Isso tem-me ajudado muito. Hum, Uso muito duas máximas. Uma é que ser tu próprio, porque todos os outros já existem, não é? E, claro, portanto, não deixar de estar na minha zona de conforto, mas tentar alargá-la muito bem, permanentemente. Isso tem sido um mote. Gosto muito do Nelson Mandela, que é eu nunca perco, eu ou ganho ou aprendo. Eu muito tenho bem. conseguido aprender muito ao longo da vida, sempre que não ganho. A minha formação a nível universitário, no arranque, foi feita no ISEG, Uhum. e na entrada do edifício tínhamos uma frase do Bento Juscaraça, foi um professor fantástico do ISEG, na área das matemáticas, etc., e que dizia: não temo o erro porque estou sempre disponível para o corrigir. Não é? Uhum. Pá, e é uma frase muito interessante, sobretudo que cruza com aquilo que acabaste de dizer, da necessidade de permanentemente termos a disponibilidade, a humildade até, de continuarmos a aprender, de continuar a fazer o nosso caminho. Na cultura anglo-saxónica, costuma-se dizer, há várias diferenças, mas na cultura anglo-saxónica valoriza-se muito o erro na perspectiva da aprendizagem que isso Eu permite. sou um adepto do erro inédito. Lá está. Ou seja, tu erras, mas aprendes. Não é? Há alguma coisa que tenhas feito, não o facto em si, mas há alguma coisa que tenhas feito na tua carreira, na evolução da tua vida profissional, que com o conhecimento que tens hoje valia a pena teres ajustado e fazer de maneira substancialmente diferente? Não, eu acho que as coisas mesmo que não correram bem, eu te retirei delas coisas boas, não é? Muito bem, Ou seja, eu estive ali durante praticamente um ano a trabalhar na ICEP no Estado, percebi que não tinha o meu perfil, claro, mas foi uma decisão extraordinariamente positiva. muito bem, Gostei imenso, valorizei imenso pessoas que ali trabalham e aquilo que é representar o Estado, muitas das vezes com condições e reconhecimentos muito baixos, gente muito qualificada, e eu percebi o quão difícil é para muitos que dão o litro a trabalharem naquelas circunstâncias. Não tenho fito com aquele contexto, mas levou-me a valorizar muitas das pessoas que lá estão claro. e, portanto, mesmo aquilo que muitas das vezes é uma decisão não muito acertada, retirei dela coisas muito positivas. Para fecharmos com uma mensagem mais positiva, portanto, para além Esta já é muito positiva. muito positiva, mas para além, enfim, destes aspectos de aprendizagem, de correção, etc., alguma coisa adicional também deves ter feito que te ajudou, quase que todos nós temos uma bengala, às vezes, em determinadas Uhum. alturas, que nos ajuda a fazer o nosso caminho. Que coisa é que foste consistentemente ao longo do tempo fazendo que te ajuda, sobretudo nos momentos, se calhar, mais duros, mais Uhum. desafiantes, a ter ali uma base sólida para te dar forças acrescidas e continuares a fazer o teu caminho e seguires em Não sei, frente? rezar. Eu sou católico. A católica é sempre uma Rezar. bengala interessante, sim. Muito bem, muito bem.
Francisco, Obrigado. muito obrigado por teres vindo. Até breve. Foi mais uma edição Conversas Sem Guião. Voltamos proximamente. Obrigado.